Painel CBN Alagoas. Notícias, entrevistas, boletins e comentários sobre gestão pública, política e negócios. Apresentação: Paulo Chancey. De volta aqui comigo no Painel CBN Alagoas e no quadro Direitos do Consumidor de hoje, o assunto é contrato de seguro. CBN, Direitos do Consumidor. Marcelo Madeiro. Como é, Marcelo Madeiro, essa história do contrato de seguro, que é um contrato de adesão no qual há uma série de cláusulas pré-estabelecidas e que devem necessariamente ser aceitas pelo consumidor. Ou seja, é aquele contrato de seguro que a pessoa recebe, que chamam de contrato de adesão, onde as cláusulas já estão postas ali e muitas vezes o contratante, né, o consumidor contratante, ele não tem nem conhecimento do que está escrito ali, né? É obrigatório que as cláusulas que prevejam algum tipo de sinistro, as cláusulas, por exemplo, as cláusulas limitativas de risco estejam em situação de destaque ou sejam lidas pelo agente de seguro para o consumidor, Marcelo? Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos da Rádio CBN. Veja bem, Paulo, nós temos que compreender que o contrato de seguro hoje, como a grande maioria dos contratos de consumo, são contratos de adesão. Contrato de adesão para o direito civil, e aí está no nosso CDC também, é um contrato onde você não consegue discutir as cláusulas, você não tem como chegar para o seu segurador, né, e aí rebater item a item. Ou você aceita do jeito que já veio, ou você não faz aquele contrato. Mas o nosso consumidor também não deve ficar preocupado com isso. Por que eu digo isso? Porque o CDC, de maneira muito pessoal, de uma maneira muito, como posso dizer, feliz, prevê que as cláusulas que, de certa forma, restringam o direito do consumidor, ou sejam abusivas, ou como nós chamamos, leoninas, né? Elas são nulas de pleno direito. Ou seja, ela não vai fazer, ela não tem validade para com o consumidor. E mesmo assim, qualquer dúvida em qualquer interpretação de qualquer cláusula, o CDC tem a solução. Ou seja, na dúvida, interpreta-se pró-consumidor. Bom, o contrato de seguro é de adesão, você pode fazer. Essas cláusulas, Paulo, limitativas, são aquelas cláusulas em que a seguradora pode, de certa forma, amenizar o risco que ela tem ao fazer o seguro com você. Agora, o consumidor deve ficar muito atento que essas cláusulas devem vir de forma, não é só expressa nesse contrato, é expressa e, como nós chamamos, gritante. Como assim? Gritantes, Paulo, no seguinte sentido, deve vir em caixa alta, deve vir degritado, o consumidor deve ter ciência, deve ser observado, isso deve ser dito a ele. É o direito à informação que nós tanto batemos aqui. O consumidor deve ter direito à informação. Eu tive um caso de um cliente que fez um contrato de seguro e era para o filho dele. Resultado, ele pediu, é uma coisa que não é muito comum, que às vezes nós pensamos que a seguradora ela vai deixar passar. Não. Veja bem, ele pediu ao seu próprio corretor que fizesse, olha, é um contrato de seguro em meu nome, porém quem vai dirigir o veículo é meu filho. Então coloque meu filho como condutor. Bom, o próprio corretor disse a ele, não, nessa seguradora que nós vamos fazer, ela não tem essa opção, o senhor fique tranquilo. Ele ficou. Por azar do destino, teve um sinistro. Quando teve esse sinistro, que foram investigar, quem estava dirigindo era o filho dele, como ele tinha dito. A seguradora não quis pagar, alegando que ele fraudou a informação lá no início do contrato. Ora, se a seguradora não deu essa opção, se ele não tinha como, e ele pediu, o que foi mais interessante foi que ele tinha feito isso até por e-mail, então ele tinha toda a documentação. Nós entramos e a seguradora foi obrigada a pagar
prejuízo que ele teve. Observem que o consumidor deve estar atento a todos os itens, todos os pontos que estão lá. Um outro caso também interessante do contrato de seguro foi que um outro consumidor nosso, amigo nosso até, ele contratou com um seguro e ele dividiu em 4 parcelas. A primeira parcela pagou no ato, o boleto não chegou para a segunda, chegou a terceira e a quarta e ele pagou. Quando teve o sinistro, a seguradora alegou que, como ele tinha pago 3/4 daquele contrato, ele teria direito a 3/4 do ano. Então, que por conta disso, quando aconteceu aquele sinistro, o contrato já estava vencido. Só que no contrato da própria seguradora, Paulo, reza que se acontecesse essa situação, ele, consumidor, seria informado via AR, ou seja, via aviso de recebimento. Ele ia receber uma carta que iria constar este ponto, ou seja, que o contrato dele, que era de 1 ano, passou a ser de 9 meses. E o que é mais interessante é que a seguradora juntou esse contrato ao processo, porém, o contrato que ela fez de adesão, que tinha essa previsão, ela não juntou o AR. Ou seja, ela não avisou ao próprio consumidor que o contrato dele tinha sido reduzido o seu tempo. Então, isso também fez com que tivesse êxito nesse processo. O consumidor deve estar atento que a informação é o melhor negócio, ele tem que ter as informações. E as cláusulas limitativas, ela não tenho dúvida que qualquer limitação deve vir bem expressa, bem explícita naquele contrato. O direito à informação, o direito do consumidor é um dos maiores direitos que ele tem. Ele tem que tomar cuidado quanto a isso, tem que exigir isso também, sabe, Paulo? Ele tem que sempre procurar buscar todos os fatos. Agora, se acontecer, ele também deve tomar cuidado no seguinte sentido. Ora, um contrato de seguro é um contrato de risco. Nós estamos falando aqui de risco, onde você, tenho certeza que todos nós que fazemos seguro, pretende não utilizá-lo. Agora, se acontecer, você tem que seguir o que a seguradora prevê para que você tenha esse retorno, né? Lembrando sempre que o segurado ele tem alguns prazos que ele vai respeitar, obviamente, né? Mas que o CDC é superior a qualquer norma. É muito comum que eles tragam normas que não estão em acordo com o CDC e se baseando nisso para garantir o direito que eles pleiteiam. Só que o consumidor deve ficar atento que ele, consumidor, tem o direito a utilizar do código, porque é o código que vai garantir o seu ressarcimento em caso de dano. Não se preocupem que o contrato de seguro é um contrato regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor. Obviamente, o seu conceito está no Código Civil, porém, vai ser usado no CDC. Agora, Marcelo, só para a gente finalizar esse comentário, no caso, todas as cláusulas do contrato de adesão, todas, incluindo as cláusulas limitativas de risco, todas elas deverão estar abarcadas pelo Código de Defesa do Consumidor. E se não tivesse, alguma delas não tiver, qual o risco desse contrato ser anulado? O nosso CDC ele foi muito feliz, Paulo, no seu artigo 51, onde ele coloca são cláusulas abusivas, dentre outras. Existe uma previsão lá de 12 formas de cláusulas abusivas. Porém, ela não é taxativa, ou seja, tudo que está ali é abusivo e tudo que não está, que de alguma forma contrarie o CDC, também é abusivo. Então, o nosso consumidor não deve se preocupar com isso, no sentido de que o nosso código ele está plenamente em vigor em cima desse contrato. Muito bem, então fica aqui a advertência do Marcelo Madeiro para que, principalmente quando o consumidor for assinar um contrato de adesão, que ele preste atenção naquelas cláusulas que tem que estar em destaque, para que ele não esteja assinando nenhum contrato no escuro, não é isso, Marcelo? Isso mesmo, Paulo. Bom dia, Marcelo, e até sábado. Obrigado, Paulo. Bom dia.